Cara, me diz uma coisa, você já ouviu falar de táxis que não são só táxis? Tipo, aqueles que aparecem do nada à noite e te levam para lugares, bem, digamos, inesperados. Em Barranquilla, na Colômbia, tem uma lenda que faz até os motoristas mais experientes tremerem. É o tal táxi da morte, carro preto sem placas que pega passageiros que já não pertencem a este mundo. Parece história de filme, né? Mas aqui vai o pulo do gato. Algumas dessas histórias não são só contos para assustar. Elas são avisos. Hoje, vou te contar uma que vai fazer você pensar duas vezes antes de aceitar uma corrida noturna em ruas desertas. Preparado? El pasajero silencioso. Cara, me deixa te contar uma coisa que aconteceu com amigo meu, o Luiz. Ele é taxista em Buenos Aires há mais de 15 anos, tá ligado? Conhece cada beco, cada rua escura daquela cidade. Mas tem lugar que até ele evitava, o bairro de San Telmo. Sabe aquelas histórias que todo mundo conta nos pontos de táxi? Aquelas histórias de terror real sobre passageiro misterioso que entra no carro e simplesmente some sem deixar rastro. Pois ele sempre achou que fosse lenda da turma para assustar os novatos. Até que uma noite, ele mesmo virou protagonista de uma dessas histórias. A parada foi assim, ele estava voltando para casa depois de dia puxado, tranquilo, sem muita correria, quando recebeu uma chamada. O ponto de partida. Bem pertinho do San Telmo. Já o destino, era aquele cemitério velo lá na periferia. Olha, eu já teria dado meia volta só de ouvir isso, mas o Luiz, cansado como estava, nem pensou duas vezes. Quando o passageiro entrou no carro, ele sentiu aquele arrepio, sabe? O cara estava vestido tipo personagem de filme antigo, com sobretudo preto que parecia engolir a luz. E os olhos. Cara, os olhos dele eram vazios, como se não tivesse alma dentro. Durante todo o trajeto, o silêncio era pesado, tipo, você sente que tem algo errado, mas não sabe o que. Mesmo quando o Luiz tentou puxar conversa, o cara só apontou para frente, sem emitir som nenhum. Quando chegaram no cemitério, o passageiro saiu do carro sem dizer nada, simplesmente sumiu nas sombras. O Luiz, curioso, resolveu ir atrás, mas não encontrou nada. Nadina. Foi aí que ele decidiu dar uma conferida no banco de trás pelo retrovisor, e cara, o banco estava vazio. Como se o passageiro nunca tivesse existido. É aquele tipo de terror real que te deixa gelado, sabe? Parece que você está lidando com algo que não deveria nem estar nesse mundo. A partir daí, o Luiz sabia que aquelas histórias de passageiros misteriosos não eram só fofocas de motorista, elas eram avisos. Mais tarde, ele foi perguntar pros outros taxistas sobre o tal passageiro. E adivina? Muitos deles já tinham passado pela mesma situação. O cara aparece do nada, fica ali no banco de trás, quieto, e desaparece sem deixar rastro. Temas que dizem que ele é o espírito preso num limbo, tentando encontrar o último descanso. Outros juram que ele é uma alma condenada, incapaz de seguir em frente. Seja lá o que for, uma coisa é certa, ele escolhe quem vai enfrentar sua presença. Depois dessa noite, o Luiz nunca mais pegou corrida sozinho à noite, principalmente perto do San Telmo. Hoje em dia,
As historias do passageiro silencioso ainda rolam soltas entre os taxistas de Buenos Aires. Dicen que ele ainda aparece, sempre en busca de destino que ninguém sabe onde fica. Pra mim, essa historia do Luiz foi mais do que susto, foi lembrete de que algumas coisas são melhores deixadas quietas. Ele mesmo evita falar sobre aquela noite, mas confesa que desde então sente como se estivesse sendo observado. Talvez o passageiro silencioso ainda esteja por aí, esperando o próximo motorista incauto. E sabe o que é paie? Pode ser você na próxima corrida noturna. La lluvia roja. Cara, me deixa te contar uma história que vai te fazer pensar duas vezes antes de pegar alguém na rua durante uma tempestade. O nome do motorista é Ricardo. Ele está na ativa como taxista em Monterrey há anos. Naquela noite, a cidade estava deserta por causa da chuva forte, tipo, ninguém nas ruas, nada. Ele já estava quase encerrando o turno quando, do nada, uma mulher apareceu na porta do carro. Molada até os ossos, cabelo grudado no rosto, maquiagem toda borrada, parecia que ela tinha saído direto de pesadelo. Ela pediu para ser levada pro outro lado da cidade, e Ricardo, sem desconfiar de nada, aceitou. Mas o que ele não sabia era que aquela seria uma das últimas corridas normais que ele faria. A mulher entrou no táxi e ficou quieta, olhando pela janela como se estivesse nervosa. Ricardo tentou puxar conversa pelo retrovisor, mas o rosto dela estava meio estranho. Não dava para enxergar direito, como se a própria chuva atrapalhasse. E foi aí que as coisas começaram a ficar bizarras. A chuva, que já era forte, começou a mudar de seu ar vermelha, tipo sangue. As gotas batiam no vidro como abafado, e aquela sensação de peso no ar era insuportável. Era como se o mundo inteiro tivesse virado algo completamente diferente. Esse tipo de terror real não é coisa que você vê todo dia, né? Parece que a natureza estava avisando que algo muito errado ia acontecer. Ricardo tentou mais uma vez falar com a mulher, perguntou se ela estava bem, mas ela nem respondeu. Quando chegaram num cruzamento, ela simplesmente falou, "É aqui." Ele parou o carro, olhou pelo retrovisor, e ela tinha sumido. Tipo, completamente. A porta estava trancada, não tinha como ela ter saído tão rápido. Era como se ela nunca tivesse existido. Aquela sensação gelada tomou conta dele, sabe? Era aquele tipo de medo que te faz questionar tudo ao seu redor. Essa é a pegada das histórias de terror com taxistas, você nunca sabe quem realmente está entrando no seu carro. Quando Ricardo voltou pro ponto de táxis, ele estava tremendo. Contou tudo para o colega mais velho, que ouviu calado e depois soltou uma frase que fez o coração dele parar, essa chuva vermelha, ela escolhe quem levar. O cara explicou que, às vezes, em noites de tempestade muito forte, passageiros extraños aparecem. E quando a chuva fica vermelha, é porque alguém já está perdido entre o mundo físico e o sobrenatural. A mulher que Ricardo transportou era uma dessas almas, e agora ele sabia que tinha sido escolhido para testemunhar algo que não deveria. Desde aquela noite, ele vive com a sensação de que está sendo observado, como se algo ainda estivesse à espreita. As histórias sobre a chuva vermelha continuam a circular entre os taxistas de Monterrey, e muitos juram que ela é o sinal de que algo sobrenatural está prestes a acontecer. Dizem que quando ela cai,
é melhor nem sair de casa, porque não são só os passageiros que podem desaparecer. Às vezes, os próprios motoristas somem sem deixar rastros. Para Ricardo, aquela noite foi mais do que susto, foi aviso de que algumas forcas estão além do nosso controle. Hoje, ele evita trabalhar em noites de tempestade, mas confessa que a sacado de estar sendo vigiado nunca o abandonou. Talvez a próxima pessoa a ver a chuva vermelha seja você. Quem sabe? El taxi de la muerte. Cara, essa história é de arrepiar até os ossos. Meu amigo Esteban, taxista em Barranquilla, sempre foi cético. Historias de espíritos. Para ele, era tudo conversa fiada para assustar quem trabalha à noite. Até o dia em que ele mesmo entrou numa dessas histórias de terror real. Era uma noite comum, depois de turno longo, e ele estava indo para casa quando viu o táxi preto parado na esquina. Estranho. Sim. O carro não tinha placas, e parecia abandonado. Mas o que mais chamou a atenção foi a voz suave que do nada. Por favor, pode me levar ao hospital. Era uma mulher, tremendo, como viu cobrindo o rosto. Ele hesitou por segundo, mas decidiu ajudar. E foi aí que tudo começou a desandar. Esteban colocou a mulher no banco de trás e partiu. No começou, parecia uma corrida normal, rápida, tranquila. Mas então as ruas começaram a mudar. Ele reconheceu algumas esquinas, mas algo estava errado. As luzes da cidade sumiram, as ruas ficaram vazias, e o céu ganhou o tom vermelho sinistro. Era como se ele tivesse entrado em outro mundo, sem perceber. A mulher no banco de trás estava quieta, imóvel, até que pediu para ele parar. Quando ele encostou e olhou pelo retrovisor, ela tirou o véu e revelou o sorriso triste. Agora, você está onde não pode voltar. Você me levou, mas será o próximo, ela disse, antes de simplesmente desaparecer no ar. Foi aquele tipo de terror real que te deixa gelado, sabe? Como se você tivesse cruzado uma linha invisível e agora fosse tarde demais para voltar. Esteban tentou sair dali, mas as ruas não faziam mais sentido. Ele dirigiu por horas, ou talvez minutos, o tempo parecia distorcido. Não importava para onde ele fosse, tudo levava para o mesmo lugar, ruas desertas, prédios abandonados e aquele céu vermelho pesado. A sensação de desespero era sufocante, como se ele estivesse preso num sono do qual não conseguia acordar. Quando finalmente conseguiu escapar ou achou que tinha escapado, ele jurou nunca mais aceitar passageiros extraños à noite. Mas o país ainda estava por vir. Essas histórias de táxis misteriosos não são só contos para assustar motoristas, elas são avisos. Esteban sabia que tinha sido marcado por algo que ele não entendia. Dias depois, ele encontrou outro taxista na cidade, o cara visivelmente abalado. Quando Esteban contou o que tinha acontecido, o homem balancou a cabeça e disse: "Você pegou a mulher, né?" Ela escou os motoristas. Depois disso, ele somem. Ele explicou que o táxi preto é tipo portal, transporta almas perdidas para algum lugar além da nossa compreensão. E os motoristas que pegam esses passageiros, eles também são levados. Desde aquela noite, Esteban vive com a sensação de que está sendo observado, como se o táxi preto ainda estivesse lá fora, esperando por ele. É aquele tipo de medo que não sai da sua cabeça,
sabe. A idea de que você pode ser o próximo a desaparecer sem deixar rastros. As historias sobre o táxi da morte continuam circulando entre os motoristas de Barranquilla, e muitos juram que ele ainda aparece nas ruas escuras da cidade. Dizem que ele escolhe cuidadosamente quem vai transportar e que quem entra nele nunca mais volta. Para Esteban, aquela experiência foi mais do que um susto, foi um lembrete de que algumas forcas estão além do nosso controle. Hoje, ele evita dirigir à noite, mas confessa que a sacado de estar sendo vigiado nunca o abandonou. Talvez o táxi da morte ainda esteja lá fora, esperando o próximo motorista incauto. E quem sabe? Talvez, em sua próxima corrida noturna, você também veja aquele táxi preto parado na esquina, como uma figura misteriosa dentro. Então, o que você faria se visse aquele táxi preto parado na esquina? Ignoraria ou tentaria descobrir o que tem dentro? Essas histórias de terror com taxistas não usados só para dar medo, elas mostram como algumas escolas podem mudar tudo. Agora quero saber de você, já ouviu algo parecido? Ou quem sabe você mesmo já passou por algo do tipo? Conta nos comentários, porque essas histórias sempre rendem boas discussões, e alguns pesadelos também. Ah, e se você curtiu essa, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Afinal, você nunca sabe quando o próximo capítulo vai te deixar sem dormir. Até a próxima, e lembre-se, nem todo táxi vai te levar onde você quer ir.